Olá pessoal, estamos aqui de novo com o nosso Toques Funcionais e ainda continuando com a sequência que nós começamos a semana passada. Então vamos continuar com os nossos toques sobre embriologia da face e do sistema estomatognático, ok? Vamos continuar hoje falando da formação da articulação temporomandibular. Por quê? Existem muitos profissionais que trabalham com disfunção temporomandibular, por exemplo, e que não sabem as nuances da formação da articulação temporomandibular. E existem muitos dentistas, eu poderia dizer que a maioria dos dentistas não sabe coisas extremamente relevantes a respeito da formação da articulação temporomandibular. Por exemplo, você que é dentista que está me ouvindo, você sabia que a articulação temporomandibular ela se forma separado da mandíbula e só depois é que há essa união? E que, portanto, na região do colo do côndilo, se você fizer um corte, e isso é muito bem demonstrado pelo professor Terry Tanaka, nos vídeos dele de anatomia, ele mostra muito bem isso. Se você cortar um côndilo seco, né? Você corta ele na região do colo e você olha, é osso, não tem osso esponjoso, é só osso compacto. Não passa inervação e nem vascularização do ramo para o côndilo. Você já parou para pensar nisso? Alguém já te ensinou isso? Que bom que já te ensinou, porque a grande maioria nunca ouviu falar isso, né? E qual que é a repercussão disso? Toda a inervação e toda a vascularização do côndilo, ela vem de fora para dentro. Internamente não passa nada, não chega nada lá no côndilo. O que quer dizer isso? Qualquer pequena alteração que você tiver na posição do côndilo dentro da articulação temporomandibular, você gera isquemia. E se você gera isquemia, você pode levar a alterações morfológicas desse côndilo, inclusive gerando às vezes até quadros de reabsorção, de artrose. Você gera isquemia porque o côndilo precisa ser irrigado pelos o conjunto de vascularização que está ali dentro da cavidade. Se você pressiona alguma parte, essa parte pressionada entra em isquemia. Então você já parou para pensar nisso? Que relevância que isso tem? Outra coisa, para nós que trabalhamos com ortopedia funcional dos maxilares, é extremamente importante a gente saber que quando o côndilo estava se formando, completamente separado da mandíbula, houve um momento que os vasos, né, invadiram aquele blastema ósseo que estava se formando, os vasos invadiram aquele bolinho de células que estavam dando origem ao côndilo. E a direção com que esses vasos invadem o côndilo vão ser fundamentais na determinação da direção de crescimento desse côndilo. Então, se aqui está o côndilo, se os vasos invadiram mais nessa direção, eu vou ter um crescimento mais posterior. Se invadiram nessa direção, é um crescimento neutro. Se invadiram mais nessa direção, eu vou ter um côndilo que cresce mais avançando para frente, com uma tendência de anteriorização do côndilo. Não estou falando de mandíbula, ok? Então, por isso que a gente tem 3 direções distintas de crescimento de côndilo. Não estou falando de mandíbula, estou falando de côndilo. E por que estou falando de côndilo? Porque ele tem uma fisiologia completamente distinta do resto da fisiologia da mandíbula. É óbvio que existe uma influência, porque depois de certo tempo eles estão conectados. Mas, originalmente, eles formaram completamente separados, ok? Então, a gente pode ter direção de crescimento posterior, direção de crescimento neutra e direção de crescimento anterior, considerando que a cavidade está aqui e o côndilo está aqui. Então, ele cresce mais para trás, cresce neutro,
cresce mais para frente. E dependendo da direção que ele cresce, ele pode aumentar ou diminuir o comprimento oclusal relevante. É importante que você saiba disso. Sabe o que é comprimento oclusal relevante? O quanto que você vê de mandíbula aqui com os dentes colocados nela. Ok? Isso a gente chama de comprimento oclusal relevante. A quantidade real que a gente tem de mandíbula para ocluir com a maxila. Então vamos lá. Como é que a ATM vai se formar? Olha só. Com 4 semanas de gravidez, a gente já tem o início de condensação dos músculos, das células que vão dar origem ao pterigóide lateral. Então, o mesênquima começa a se condensar na região que vai ser o pterigóide lateral e os mioblastos começam a contrair e aí eles induzem as células indiferenciadas que estão ali a começar a formar um blastema, ou seja, um grupo de células indiferenciadas que vai começar a formar o côndilo, ok? Com 7 semanas e meia, a gente já tem o início de formação de um disco rudimentar. Então, as células já começam a se organizar para formar um disco. Está tudo emendado, a ideia é um bolo de células, umas se diferenciam para um jeito, outras se diferenciam para o outro, mas ainda está tudo emendado. Com 9 semanas, a gente já tem diferenciado um blastema, que vai ser o côndilo, e outro blastema, que vai ser a eminência, né? Por quê? Nessa fase ainda não é com uma forma redonda, né? Tudo muito plano, tanto que a gente sabe que quando o bebê nasce, a cavidade é quase que um plano e o côndilo também é bem flat, né? Bem plano, mas já existe diferenciação entre o que vai ser a região da cavidade e o que vai ser o côndilo, tá? Com 10 semanas, aí começa a se dividir. Então, algumas células entram em apoptose e aí começa a aparecer um espaço entre o côndilo e o disco e outro espaço entre o disco e a cavidade. Então, a cavitação que vai determinar o que vai ser disco, o que é côndilo e o que é cavidade, né? Que quando se chamava glenoide, hoje é cavidade articular, o que vai determinar a separação disso é essa cavitação que ocorre com 10 semanas. Com 16 semanas é que nós vamos ter essa entrada de vasos que eu falei para vocês, que vai determinar se a tendência de crescimento desse côndilo é posterior, é regular ou é anterior. Isso, gente, isso não é conceito de ortopedia não, tá? Isso é conceito de embriologia, isso é conceito de fisiologia. Então, não é a ortopedia que fala isso, que tem para trás, para assim, para lá. Não. Isso é um conceito básico, ok? Das matérias básicas que estudam o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo, tá bom? E com 24 semanas a gente vai ter o quê? A total involução da cartilagem de Merkel. Lembra que eu falei que a cartilagem de Merkel é que era o arcabouço do primeiro arco branquial e que a mandíbula se formava separado da cartilagem, se formava por ossificação intramembranosa? Então, com 24 semanas, a cartilagem de Merkel, ela involui completamente. E ficam alguns sítiozinhos de cartilagem, que a gente viu também, mas o que acontece? Toda cartilagem é envolvida por uma membrana que a gente chama de pericôndrio. Lembra disso? Se não lembra, agora recordou. Então, o pericôndrio da cartilagem de Merkel, ele não evolui. Ele permanece. E ele vai dar origem a 2 ligamentos extremamente relevantes. Um é o ligamento maleomandibular, ou disco maleolar, e o outro é o ligamento esfenomandibular. Ambos vão ter origem no pericôndrio da cartilagem de Merkel que involuiu, ok? A parte final da cartilagem de Merkel, ela não involui. A pontinha dela, que funcionava originalmente para abrir e fechar a boca primitiva, porque a cartilagem de Merkel funcionava abrindo e fechando a boca lá na época do embrião, antes de ter a ATM. Quem abria e fechava a boca era a articulação da cartilagem de Merkel.
Essa articulação, ela é chamada de articulação incudo-maleolar. Incudo-maleolar. Do incus e do maleus. O que é incus e maleus? É o martelo e a bigorna. Incus, bigorna, maleus, martelo. Então, os dois ossículos do ouvido, eles se originam do final da cartilagem de Merkel. Mais uma interface entre boca e ouvido. Olha que coisa interessante. Então, por isso que o pericôndilo da cartilagem de Merkel, quando ela evolui, ele dá origem a um ligamento que vai unir o martelo à parte posterior do disco. É por isso. É tudo interrelacionado. E a gente precisa saber disso. E, na verdade, a gente não sabe, porque ninguém nunca nos ensinou adequadamente, né? Quando a gente tem a oportunidade de aprender isso, fica para sempre, né? E a gente começa a entender muito melhor as questões clínicas que nos aparecem dos pacientes com queixas otológicas quando tem quadros de disfunções temporomandibulares. É importante demais que a gente saiba disso, né? Então, aqui tem uns esqueminhas só para a gente ver. Então, formando o côndilo e formando a mandíbula. Lá pelas tantas, né, 12 semanas, a gente tem a união do ramo com o côndilo, ok? Aqui a gente tem o disco já se formando, e aqui a gente tem, com 13 semanas, a gente já tem côndilo, mas aqui ele é separado do ramo, então nós temos côndilo, nós temos disco e nós temos cavidade. Completamente flat, tá vendo? E na hora que nasce, a gente tem uma leve, né? Então aqui com 14 semanas de vida, a gente tem um leve desenho da eminência articular. Então a gente começa a ter isso aqui definido com 14 semanas pós-natal. É um outro trabalho mostrando exatamente a mesma coisa. Eu pus aqui só para reforçar para vocês que isso não é a Patrícia que está falando, está nos livros de embriologia, né? O côndilo tem origem completamente diversa da mandíbula. O ramo e o corpo se formam e o côndilo se forma separado. Depois é que eles se unem. Portanto, irrigação e vascularização de corpo e ramo não servem para irrigar e vascularizar o côndilo. Nunca se esqueçam disso mais. Continuando. Durante 8 semanas, a ATM que estava em desenvolvimento, ela foi ajudada pela articulação incudo-maleolar. Então, durante um tempo, enquanto a ATM não estava pronta, a articulação incudo-maleolar, ou seja, a cartilagem de Merkel ajudando, né, com o incus e o maleus, com a bigorna e o martelo funcionando, trabalharam juntos, né, durante 8 semanas, tá? Depois da involução, eles se tornaram os ossículos e o pericôndilo deu origem aos ligamentos que eu expliquei para vocês. Essa articulação incudo-maleolar, ela é comparada à articulação, por exemplo, dos anfíbios, das aves, que é chamada articulação do osso quadrado. É a mesma coisa, é a articulação incudo-maleolar. Porque não sei se vocês sabem, mas aí já que nós estamos conversando, a TM só existe em mamífero. A TM não é uma característica dos outros animais. É um processo evolutivo e ela só existe em mamíferos. E a separação do ouvido e da ATM, ela também, ou da articulação, né? Ela também só acontece nos mamíferos. Então, a articulação dos animais mais primitivos, ela é misturada com o ouvido, ok? A articulação da mandíbula deles é misturada com o funcionamento do ouvido. Não existe uma separação. Isso é importante. Então, aqui nós temos, né, os 3 ossículos do ouvido, muito importante a gente lembrar disso. Então, aqui nós temos, esse aqui é o martelo. Então, o martelo, essa parte dele aqui, é colada no tímpano.
Então, como que a gente ouve? A onda sonora, ela entra por aqui, vibra o tímpano e transforma essa onda, né, que era uma onda sonora, em uma onda mecânica, por vibração do tímpano. Essa vibração do tímpano é passada para o martelo, que se articula com a bigorna, ok? A bigorna vibra e aqui a bigorna tem esse encaixe do estribo aqui na pontinha. Esse estribo vai encaixar aqui. Então, o tímpano vibra, encostado aqui, vibra o martelo vai vibrar a bigorna e a bigorna vai vibrar o estribo. O estribo, ele tem uma conexão com a janela oval, que é a entrada do ouvido interno. Lá tem uma membrana que o estribo vibra. Quando o estribo vibra, ele vai vibrar a perilinfa que está lá dentro, e essa perilinfa mexendo vai fazer com que haja o estímulo dos receptores auditivos que estão ali. Isso é uma conversa para uma outra história, ok? Mas é assim que a gente vai ouvir, tá? Esses receptores vão mandar a informação lá para o cérebro, ele vai interpretar, e além disso, essa perilinfa também tem relação com o equilíbrio, porque tem umas pedrinhas lá dentro que são que mexem e ajudam a estabilizar a posição, o equilíbrio postural do indivíduo, ok? Então aqui tem uma outra foto para a gente entender melhor o tímpano, o martelo encostado no tímpano, ok? A bigorna articulando com o martelo e o estribo aqui. Patrícia, por que você está falando tanto de ouvido? Sabe por quê? Porque tem um músculo, que é o músculo tensor do tímpano, que é inervado pelo trigêmeo. E quando você tem aferências erradas do trigêmeo sendo geradas aqui por parafunção, por exemplo, você pode ter esse músculo tensor do tímpano funcionando de forma inadequada. E você pode ter sintomas otológicos. Quer saber mais por quê? Porque aqui no estribo, aqui atrás dele tem um pontinho onde tem um músculo ligado ali para regular o funcionamento dele. E sabe quem inerva? O nervo facial. Então, quando você tem alterações no sistema estomatognático, você pode interferir no funcionamento do estribo. Então, a relação entre boca e ouvido, ela é direta. A gente precisa saber disso. Tem um ligamento, que eu acabei de falar para vocês, que sai do martelo, passa pela fissura pé-timpânica, que está atrás da ATM, né? E vai lá e se insere atrás do disco. É o chamado ligamento disco-maleolar ou ligamento maleo-mandibular. Tanto faz, é o mesmo ligamento. Então aqui, só para vocês entenderem, ó, esse músculozinho aqui, ó, é o músculo do martelo. Olha o que ele faz. Ele regula a função do martelo, para o martelo bater adequadamente da janela oval. Ele é inervado pelo facial. Quando o facial não está funcionando direito, a gente pode ter perturbações auditivas. E aqui nós temos o músculo tensor do tímpano, ó, que vai regular e interferir no funcionamento do martelo. Além de que o martelo tem o ligamento maleo-mandibular ligado nele, ou disco maleolar. Não está acreditando, não? Vou te mostrar. Então, olha só. Aqui, ó, nós temos isso aqui é o martelo, isso aqui é o ligamento, isso aqui é o disco, tá? E isso aqui é o ligamento, o outro ligamento, que é o esfeno mandibular, que também teve origem no pericôndio da cartilagem de Merkel. Lembra que não evoluiu? Então, os dois ligamentos estão aqui, ó. Ok? Para vocês entenderem, aqui está o ouvido, aqui está a ATM. A ligação é direta. Tem uma interface direta. Pelo ligamento, que em algumas pessoas ele evolui. Na verdade, ele não evolui, ele é partido quando há a fissura pé-timpânica, ela se fecha completamente, serra completamente, então eu fico com um pedaço do ligamento do osso da região posterior da ATM até o disco e um outro pedaço da região anterior do ouvido, na mesma parede, até o martelo.
Ele se rompe por causa de fechamento da fissura, mas continua ali todo preso. Mas na grande maioria das pessoas, a fissura tem uma, que ela é uma sindesmose. Então tem passagem de fibras. Então, se eu tenho uma alteração no disco, eu posso comprometer a minha capacidade auditiva, gerar alterações, tamponamento, zumbido, uma série de coisas. Veja bem, não estou falando que todo zumbido é causado por isso. É uma possibilidade, ok? Porque existem mais de 30 causas descritas na literatura para zumbido. Então, a gente também tem que parar de ficar falando que tudo é causado por problemas de DTM. Não é. Existe essa possibilidade? Existe. Mas existem muitas outras possibilidades, ok? O conhecimento das ciências de base nos dá, né? As ciências de base nos dão, mas o conhecimento nos dá suporte para decisões clínicas e esse conhecimento nos dá, de novo, subsídio para não acreditar em tudo que tentam nos dizer. Então isso é o mais importante que eu quero sempre trazer para vocês. Estuda a matéria básica, porque aí você não fica vulnerável a qualquer coisa que vão te falar, né? Não tem nada que eu falo aqui para vocês nos toques funcionais que não está referendado por publicação, por estudos, né, fundamentados completamente em ciência, ok? Eu não emito a minha opinião em hipótese alguma na frente de nenhuma sala de aula, na frente de nenhuma câmera, em hipótese alguma. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. A minha opinião, ela não conta. O que conta é a ciência. E tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é ciência. E se vocês entenderem isso e sempre se pautarem por informações científicas, ninguém vai enganar vocês. Então essa é a minha mensagem de hoje, né? Quando fazemos uma intervenção ortopédica funcional séria, botei bem vermelho, porque tem uma porção de gente aí fazendo ortopedia funcional, entre aspas, nunca viu falar em ortopedia funcional, fez um cursinho de fim de semana e sai ensinando ortopedia funcional dos maxilares. Não há a menor possibilidade. Para se conhecer ortopedia funcional dos maxilares, é preciso estudar muito matéria básica. Muito. É preciso ir fundo na fisiologia, na embriologia, na anatomia, porque ela se baseia em recuperação de função. Ela não se baseia em estímulo mecânico, nunca. Prestem atenção nisso. Então, quem está fazendo uma intervenção ortopédica funcional séria tem que estar respaldado pela ciência. Isso demanda estudo e muitas vezes caminhos mais mecanicistas, mais simples, sejam mais atrativos. É uma decisão que cada um de nós tem que fazer. Mas se a gente decidir recuperar a função do nosso paciente, promover qualidade de vida para ele e dar estabilidade naquilo que a gente está fazendo para ele, nós temos que escolher algo que seja fundamentado por fisiologia. Nós temos que escolher algo que esteja recuperando o funcionamento completo do sistema dele. Combinado? Quinta-feira a gente fala mais sobre esse assunto no AFMcast e eu gostaria de lembrar vocês que no dia 1º, 2 e 3 de junho nós vamos ter os nossos masterclasses de novo, né? Fazem tanto sucesso, vocês gostam tanto, tá aí de novo. Dia 6 a gente faz a finalização dessa série de masterclass. Então, quem tiver interessado, por favor, clique aqui embaixo, tem o link aí vocês já podem ir se cadastrando. E lembre-se, nós nunca vamos ligar para você para pedir, para mandar SMS, nada disso. Tem muita gente mal intencionada usando o nosso nome para isso. Clica aqui embaixo, deixa seu nomezinho que a gente vai fazer contato, ok?